Olá pessoal, hoje trago ao canal um tipo de equipamento que eu não costumo analisar muito. Vou-vos falar aqui do ProScenic A8 e isto é um purificador de ar. Portanto, acaba por ser digamos, uma gadget para a vossa casa, especialmente para as pessoas que têm alergias e que costumam ter muitos problemas na altura dos pólenes e na altura das alergias, e isto pode ajudar a melhorar a qualidade de vida na vossa casa. É claro que eu, nessa vertente, posso dizer que não tenho nenhuma ferramenta técnica, não tenho nada especializado para vos poder fazer uma análise mesmo técnica do aparelho. Eu vou-vos falar um bocado da minha utilização e de como é que eu testei para ter noção se realmente isto faz alguma coisa. Isto não é nada mais, nada menos que um aparelho em que tem uma ligação à internet, portanto uma gadget inteligente. Vocês conseguem depois comandar pela Alexa, conseguem ver na aplicação no vosso smartphone, conseguem programar para ele se desligar quando está fora de casa e depois conseguem fazer as coisas mais habituais, que é no próprio equipamento vocês conseguem ligar e desligar e conseguem mudar para certos modos. Mas isto não é nada mais, nada menos que uma espécie de ventoinha que o interesse não é arrefecer o ar, mas sim fazer com que o ar passe pelo filtro que está aqui dentro. Este aparelho custa 80 euros, cerca de 80, 90 euros, e o próprio filtro custa também cerca de 40 euros. Portanto, metade do custo deste aparelho é o filtro. E por o filtro ser relativamente caro, significa que tem aqui algumas coisas. Ele tem um filtro EPA, tem um filtro de carbono e depois tem uns pré-filtros para garantir que, por exemplo, não passam cabelos, que não passam partículas maiores. É claro que isto não consegue filtrar, por exemplo, partículas muito pequenas, mas é o suficiente para as coisas mais normais de fazerem alergia. E como tem o filtro de carbono, também ajuda a eliminar os maus odores. E foi mais nessa vertente que eu tentei analisar este equipamento. Ou seja, eu não tenho alergias, apesar dos meus filhos terem alergias, eles em casa não costumam ter muitos problemas. Eu estive a ativar isto nos quartos e estive a ver como é que funciona. Em termos práticos, isto nós ligamos, tem 3 modos em termos de ventoinha, o modo 1, o modo 2 e o modo automático. E depois ele tem uma luz que fica verde se o ar estiver com boa qualidade, fica amarelo se o ar estiver numa qualidade aceitável, mas que precisa ser melhorado, e em vermelho se o ar estiver numa qualidade muito má, ou seja, se tiver muitas partículas no ar. E claro, depois estando a funcionar, vai mudando as cores e depois ficando verde significa que já está com a qualidade que é suposto. Eu, em todas as divisões que liguei a minha casa, ele sempre teve verde, portanto pelo menos significa que tem uma boa qualidade de ar. E eu já tinha testado outro purificador muito mais caro, um da Dyson, que custa 10 vezes mais que este, e esse tinha vários indicadores e conseguia-me dar percentagens e conseguia-me dar os valores reais. Este só tem estes indicadores, que também é uma coisa mais barata. O que é que eu aproveitei para testar, para ter certeza que isto faz alguma coisa? Eu, por exemplo, na sala, desde que mudei de casa, eu tenho um porquinho da Índia, e o único sítio onde ele pode estar nesta casa, na sala, por baixo das escadas. E de vez em quando vem aquele odor mais típico de quintinha, e uma pessoa sabe que o porquinho da Índia está ali. Ele também costuma ser limpo todos os dias praticamente, e depois uma vez por semana lava-se tudo, mas de vez em quando há um odor mais intenso que nós notamos quando estamos na sala. E o que é que eu experimentei? Colocar este purificador perto do porquinho da Índia e ativá-lo, por exemplo, antes das horas do almoço e antes das horas do jantar, ou seja, uma hora do meio-dia à 1 e uma hora das 7 às 8. E o que eu vos posso dizer é que, pelo menos ao ativar isto, esse odor já não se nota tanto. Portanto, significa que a parte de eliminar odores, ou seja, o filtro, efetivamente é eficaz e funciona. Na minha perspectiva, um equipamento destes faz a diferença. É claro que isto é um equipamento básico. Se vocês quiserem ter mais indicações, tem que ir para um equipamento mais caro. Isto não tem nenhuma certificação farmacêutica, não tem nenhuma certificação em termos de nada que seja mesmo dedicado só a fazer este tipo de equipamentos, mas pelo menos o filtro parece-me ter boa qualidade. Agora, o que eu vos quero dizer é que pelo menos se consegue reduzir odores, em princípio o resto, a parte do filtro EPA, também vai funcionar e vai conseguir apanhar partículas e não deixar andar as partículas no ar. Em relação à parte mais prática que eu vos posso mostrar, é em relação ao ruído. Ele por acaso faz pouco ruído se estiver no modo automático ou no modo 1. O modo 2 é que faz um bocado mais ruído. Eu vou ligá-lo. Portanto, isto, vocês devem estar a ouvir já algum ruído, é o ruído no modo automático, em que ele define. E como eu tenho aqui o ar, ele está com a cor verde, significa que não precisa de funcionar com muita velocidade. Mas eu posso chegar aqui
Isto é o modo 1, só para vocês terem noção. Isto é o modo 2, portanto, o modo 2 já faz algum ruído, mas também já vai conseguir purificar mais ar em menos tempo. E depois voltamos aqui para o modo automático, que praticamente não faz ruído. Portanto, se vocês quiserem colocar isto num quarto de uma criança e colocar algumas horas a funcionar à noite para purificar o ar e para melhorar a qualidade de ar durante a noite, vocês podem programar para ele se ligar a umas certas horas, está 1 hora ou 2 horas ligado e depois desliga-se. E claro, em relação aos LEDs, vocês depois também podem desativar. À noite não querem ver os LEDs a funcionar para estarem a acordar no quarto da criança ou no vosso quarto, também os podem desativar. Portanto, pessoal, do ponto de vista prático é isto que eu vos tenho para indicar. É um equipamento que eu acho que faz alguma coisa, não é digamos um gimmick, não é algo que faz um efeito placebo. Nota-se que faz, pelo menos é como está a dizer. Eu consegui comprovar nos odores, não consegui comprovar em relação a alergias porque eu não tenho alergias, mas acredito que pelo tipo de filtro que tem, que faça efetivamente alguma coisa e tem potência suficiente para sugar o ar, para fazer o ar passar no filtro e realmente fazer aqui alguma circulação de ar e as partículas que nós não queremos ficarem presas no filtro. É esta análise que eu tenho para vocês, espero que tenham gostado. Como sempre, eu dou a minha opinião baseado na utilização que eu vou dando. Existem equipamentos que eu consigo ter uma análise mais técnica e existem equipamentos que eu faço uma análise mais por comparativo ou por tipo de equipamento que eu já fiz, mas que não vos posso dar uma análise mesmo técnica ou 100% fiável porque não tenho mesmo forma de medir. A única coisa que eu tive forma de medir é que, pelo menos em relação a odores com animais, ele conseguiu-me resolver aqui o problema e diminuir-me bastante as vezes em que eu sentia algum tipo de odor. E mesmo quando sentia, depois já ativava e passado algum tempo o odor desaparecia. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.